Boa tarde. Começa agora o programa Sob Nova Direção, aqui em São Paulo, nos estúdios da UOL TV. Sejam todos bem-vindos. Querendo enviar sua pergunta para o programa de hoje, vai no nosso site para quem já é cadastrado, lá na oltv.com.br. E quem não for cadastrado, entre pelo Facebook, lá no programa Sob Nova Direção, que é Facebook/Sob Nova Direção, e manda sua pergunta através da mensagem, que a gente vai ter o maior prazer aqui em responder, lógico, dentro das possibilidades. Muito bem, hoje nós vamos falar de um tema muito relevante e que todo mundo que acorda é pedestre. Então nós vamos falar sobre pedestres hoje. E conosco aqui o presidente e o vice-presidente da Abrasp, que é a Associação Brasileira de Pedestres. Muito obrigado pela participação, José Ignácio e Humberto Purim. Um prazer estar aqui. Prazer estar com vocês. Excelente. Então eu vou pedir para eles se apresentarem individualmente, falar das suas carreiras e depois falar sobre a Abrasp, os objetivos, a fundação. Vamos começar com o presidente, né? Sim. Muito obrigado pela deferência. A minha vida profissional começou em transporte e daí fui para frente, né? A gente sempre coloca que trabalhar com trânsito, transporte é uma cachaça, né? E, então, ela praticamente se desenvolveu todo esse período nesse campo. Teve um período também de aprendizado na área de habitação, na área pública, né? E basicamente foi esse o meu caminho na vida até agora, pelo menos. Excelente. Humberto? Então, eu comecei a minha atividade trabalhando na Companhia de Engenharia de Tráfego em São Paulo, foram 11 anos na empresa, e desde o início, em 1977, foi quando aí eu conheci o Dr. José Ignácio, e voltamos depois a trabalhar na Abrasp. Ele é um dos fundadores da Abrasp e mais tarde eu voltei a estar atuando aí junto com essa entidade. Excelente. Então agora não sei quem vai responder, né? Um dos dois. Quando foi fundada a Abrasp, o porquê que vocês chegaram na conclusão que precisava uma associação de pedestres? Bom, a Abrasp nasceu de um trabalho que nós já vimos desenvolvendo junto à Abrasp de São Paulo, que nós estamos falando, né? Porque ela nasceu da Abrasp de cunho nacional. É uma ONG que foi criada em 1985 e ela vinha se preocupando e se preocupa até hoje com a questão do pedestre, né, nas cidades. Com uma visão um pouco mais focada na cidade de São Paulo, no próprio estado de São Paulo, o Humberto participou também da criação da Abrasp São Paulo, como se fosse um filhote da Abrasp Nacional, né? Ela foi findada em 99 e tem aí um período de vida já razoável para mostrar alguma coisa. Excelente, já temos uma pergunta aqui do internauta, Adriano Santos. Eu agradeço a sua participação. E ele fala aqui o seguinte, já é uma frase bem polêmica: pedestre ainda não tem preferência e motoristas não respeitam a faixa. Acho que podemos até iniciar o programa nessa veia aqui. Esse é um grande tema, né? O que mais nos preocupa realmente. Ele pegou o foco da questão do comportamento, que é a grande questão que envolve o relacionamento entre as pessoas, principalmente nos grandes centros. Sim. É importante lembrar que o próprio Código de Trânsito brasileiro, ele prevê punição também para o pedestre, mas até hoje não foi regulamentado e também não é aplicado. É importante observar aqui, nessa questão que o nosso telespectador aí nos encaminhou, que o pedestre é a parte mais vulnerável no trânsito. Todos nós temos o direito de transitar no ambiente público, que são as ruas, as calçadas, as praças, e todos nós temos direito à mobilidade. E sempre o pedestre é o mais vulnerável. Então, nós temos que o ciclista sempre dá preferência ao pedestre, o motorista preferência ao ciclista, ao motociclista e ao pedestre. E sempre nessa ordem,
Ou seja, o mais fraco deve ter sempre preferência. É isso na teoria, né? Porque na prática, o que o Humberto colocou, é uma coisa bastante... Talvez seja até o inverso, né? O pedestre deve dar preferência, é obrigado a dar preferência pelo conflito metal-corpo humano. E nos parece que realmente é uma realidade aqui, principalmente para quem mora em São Paulo, onde você vai atravessar uma rua, se ela não tem a sinalização adequada para o pedestre, ou seja, se não tem a faixa de pedestre, o pedestre que realmente ele tem que respeitar a rua, né? Porque Claro, a rua é o claro. ambiente do carro. E aí, como o Humberto falou, nós vamos andando ali para o ciclista. O ciclista, se ele está na faixa do ônibus, o ônibus toca por cima. Ainda bem que agora parou um pouco esses acidentes e assim por diante, né? Eu só corrigiria o seguinte, defendendo o pedestre, eu não aceito a posição de que a rua é o espaço do carro. A cidade é o espaço das pessoas. Isso. Né? E o pedestre tem a preferência na pista do automóvel. Então não é porque o farol do automóvel está verde para ele e vermelho para o pedestre que ele tem o direito de colocar o pedestre em risco. Né? O pedestre está errado? Tá. Aí é que vem a questão da penalidade. Né? Não se aplica a penalidade porque se imagina sempre a penalidade da multa ao pedestre. Ela corresponderia a metade do menor valor de multa, daria hoje em torno de R$27. Mas isso não é o problema da arrecadação. Né? O que valeria, o que precisa é uma regulamentação que permita, que facilite a aplicação, por exemplo, de advertência. O pedestre em situação irregular tem que ser advertido. Recebe um papelzinho e diz, olha, o senhor está errado. É esse tipo de ação que deve ser feita. Isso impressionaria, né? E obrigaria o pedestre também a refletir um pouco mais antes de atravessar a via em situação de risco. É verdade, bem pontuado. Uma coisa importante é nós aqui lembrarmos que não existe no Brasil a educação para a mobilidade. As pessoas, a educação para a mobilidade deveria ser objeto do curso secundário. As pessoas vão aprender a andar no meio urbano, já que nós temos 80% da população brasileira hoje vivendo em meios urbanos, é uma questão muito séria, é uma questão de saúde pública, inclusive. Né? As pessoas precisariam ter professores habilitados a ensinar a mobilidade, levar a criançada a aprender a caminhar, a fazer uma travessia segura de uma via, e depois, quando ele chegar aos 18 anos, for ser habilitado para conduzir um veículo automotor, ele já tem um preparo. Pensando bem, a primeira vez que você vai entender um pouco isso, que você é pedestre, você deve ser valorizado, é no curso do CFC, quando você for aí ser habilitado para dirigir automóveis e motocicletas. Quer dizer, né, quando você vai ser formado condutor, é que você começa a descobrir que tem alguma coisa ali que você tem alguma restrição, né, que é o pedestre, e você não se sente pedestre. A educação para a mobilidade é um elemento, um foco do conhecimento que está integrado a uma coisa talvez um pouco maior que se perdeu ao longo do tempo aqui no Brasil especialmente, que hoje seria melhor identificado como educação para a cidadania. É o respeito mútuo, comportamento de relacionamento saudável entre as pessoas. A vida é muito curta e mais curta para alguns, né? Tirando o caso de doença, para alguns inutilmente, porque se colocar em situação de risco, tanto o motorista que bebe e dirige, né, quanto o pedestre que desatento atravessa num momento inadequado. Com certeza. É importante lembrar também que o país que mais mata no mundo é o Brasil, em acidentes de trânsito. E as maiores vítimas são os pedestres. Exatamente. São quase 30 bilhões de reais por ano que são gastos com acidentes de trânsito, certo? Sim, e esse custo onera o sistema de saúde, os hospitais ficam abarroados de pessoas por acidentes de trânsito e outras pessoas com outras moléstias aí não conseguem ser atendidas no pronto-socorro. E isto sem considerar os custos econômicos, a improdutividade,
né? O problema da família, o aspecto psicológico que afeta a própria pessoa e que dificilmente recupera ou com muito tempo. Quer dizer, são efeitos que muitas vezes nem são considerados, não são lembrados, porque não se traduzem efetivamente no financeiro, né? Não é dinheiro, mas é o custo econômico que afeta o PIB. Com certeza. A Karina, e ela é aqui de São Paulo, ela quer voltar nessa temática anterior aí sobre a educação nas escolas. Ela pergunta assim, boa tarde, antes de mais nada, muito boa entrevista, ela está dizendo aqui, e ela pergunta se essa educação não deveria vir de casa. Olha, vamos repetir, né? Família, né? Eu acho que sim, a responsabilidade dos pais, quando são agraciados com uma criança, desde o começo, devem tratá-la, devem prepará-la para a vida. E prepará-la para a vida, evidentemente, está muito vinculada à questão do exemplo. O homem é um animal que é imitativo, né? Ele repete as coisas, sabe repetir, às vezes não sabe muito bem, mas ele segue o exemplo dos pais. Se o pai não respeita o sinal vermelho, dirigindo, ele vai achar que aquilo é normal, porque o pai ou a mãe são as grandes referências dele. Então, sem dúvida, a nossa telespectadora está com toda a razão. Família em primeiro lugar. É isso aí, Karina. Espero que a resposta tenha sido ao contento e, com certeza, antes tem que ter a educação de casa, não é a escola nem o professor que tem a função de formar um cidadão. Acho que apenas é uma função complementar. É muito cômodo jogar para a escola a responsabilidade de uma educação que você não deu desde o começo. Né? E uma coisa interessante que eu acho que deve atingir algumas certas faixas sociais também. Tivemos crianças aqui que estudam em escolas boas. Essas escolas já dão educação em criança até 11 anos, se eu não me engano. Então elas já tinham esse conceito que como atravessar a rua é na faixa do pedestre, que o pai não deve passar com farol vermelho, então e chamava a atenção dos pais. Fala, não, pai, você fez isso de errado, está errado, não sei o quê, você quer que a gente faça o certo, mas você não dá o exemplo. Então as crianças, e eu acho que não deve ser na maioria da população, que a maioria não tem essa instrução suficiente, não tem uma escola 100% boa, então deve existir essa pequena diferença aí, que vai fazer uma grande diferença. Isso repercute, né? Então, você falou que essas crianças são estudantes de escolas privadas, né? Eu vou te dizer uma outra coisa e também aqui aos telespectadores. Da multa arrecadada, né, do valor da multa arrecadada, existe um percentual que ele é destinado exclusivamente para o FUNSET, que é o Fundo para a Educação do Trânsito. Esse dinheiro está contingenciado no governo federal, já fazem mais de 10 anos, nunca foi utilizado para essa finalidade, a não ser para algumas finalidades da Semana do Trânsito. E temos que entender o seguinte, educação para o trânsito, não adianta você fazer uma vez e nunca mais repetir ou repetir no próximo ano, tem que ser permanente a educação para o trânsito e também esse dinheiro poderia ser usado pelas escolas públicas para ter um programa adequado da mesma forma que a escola privada tem. Dinheiro não falta, não é esse o problema. Os recursos existem, eles são muito mal aplicados, porque falta planejamento e falta gestão. Né? Na hora que você não tem um plano de ataque, um plano de ação para resolver o problema efetivamente, e você não tem na outra ponta, na execução, o controle, né, tanto dos gastos quanto da qualidade da oferta, a coisa não anda. E o dinheiro fica parado. É verdade. Né? E não é uma questão de partido X ou Y, é a questão de governo mesmo. Nós não estamos falando aqui de partidos. Sem dúvida. Todos que nos perdoem aqui, mas é problema de governo. Quem está no governo deveria de ter provavelmente uma estratégia e um planejamento de longo prazo para essas coisas, e independente quem é o síndico, a coisa funcionar. Exatamente. Então, isso nos parece que está faltando no país um planejamento a longo prazo, né? E daqui a 20 anos, o que nós queremos desse país, desse Brasil, isso é independente de qualquer partido político. E o trânsito tem obrigatoriamente que estar envolvido aí. Não o trânsito apenas de veículos, mas o trânsito das pessoas. A mobilidade. Porque é importante você ter em mente o seguinte,
Você quando olha a rua, você não vê automóvel, você não vê ônibus, você não vê motocicleta, você não vê pedestre, você vê pessoas. Pessoas que têm a necessidade de mobilidade. Isso é muito importante ter em mente. Agora, alguns necessitam estar num automóvel, outros necessitam estar numa motocicleta, numa bicicleta, e outros necessitam transitar a pé. Todos têm que se respeitar. Outra coisa importante, outro conceito que nós usamos muito aqui na sociologia do trânsito, é o conceito de que do espaço público que é necessário haver sempre uma negociação para se ocupar esse espaço. Pela física, sabe-se que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, não é? Mas essa negociação tem que sempre dar a preferência ao pedestre. Com certeza, isso aí de forma alguma deveria ser diferente. Eu vou pedir para o pessoal começar a passar umas fotos lá para em cima dessas fotos que nós temos ali, nós fazemos algumas... Ah, ótimo. Olha aí, aqui é a Avenida Paulista, num dia chuvoso, uma calçada perfeita, né? A Avenida Paulista realmente é um lugar bom de se transitar. Ela foi remodelada, né? E recebeu um piso mais adequado e está com uma qualidade bem melhor, eu diria, de qualquer outro ponto da cidade. Aqui já temos um problema, né? Aí a gente pode observar ali o famoso rebaixamento de guia, que já não existe mais, né? Já se está usando um artifício que é totalmente ilegal, é passível de multa, né? E está se disseminando à vontade na cidade. E o veículo também, quase metade, não ocupando o espaço da calçada. Quer dizer, o recuo do prédio não é suficiente para oferecer o estacionamento, no entanto. E outra coisa que muita gente não observa, a inclinação transversal, ou seja, a inclinação que quando você está caminhando, um pé vai estar mais embaixo ou está mais em cima, porque a inclinação é muito alta, muito forte. Isso dá um a lei não caminhar. permite, a lei é de 2%, porque isso aí deve estar na ordem de uns 6 ou 8%. Essa aí nem se fala, né? Aí é um estrago perfeito, né? Isso é uma condição... Mas há lugares piores. Ah, sim. Não, esse aqui ainda está aceitável, digamos assim, do nosso padrão. O despreparo do risco, né, que o pedestre se coloca. Aqui uma repetição, né? Isso. Eu quis ilustrar com essa foto aí para ver como é bonito esse caos no meio do trânsito, né? Mas todo mundo respeitando a faixa. O ser humano é impressionante, né? Porque não tem radar, mas ninguém se bate. Ninguém se bate. Agora, o espaço, ele tem na faixa, ele tem que ser realmente largo quando... É verdade. Aqui eu queria que o senhor comentasse, ou vocês comentassem, é o cruzamento da Augusta com a Paulista. E esse cruzamento, se vocês forem cruzá-lo, seja a hora que for, quando o farol está vermelho para o pedestre, e lá tem o farol de pedestre, o pedestre não respeita. E aí os carros vêm muito corrido da Paulista e entram e fica aquela confusão. O que poderia ser feito ali nesse caso? Aí, então, eu voltaria ao comentário da advertência, né? É uma oportunidade. A gente vê aquele ator ali com a história da mãozinha, que era aquelas campanhas de educação, né? De comportamento de pedestres, especialmente de motoristas, né? Dando sinal certo e tal. Mas aí, no caso, como tem o vermelho total, né? Isso. É importante que também se faça um trabalho direto no pedestre, não falando simplesmente, mas entregando a ele até um bilhetinho de advertência. Você cometeu uma infração assim, assado. Não seria só aqui. Aqui foi uma campanha da CET também, muito bem bolada, né? Mas, que vocês comentaram agora há pouco, precisaria de continuidade. Precisa ter ser continuidade. Sempre. Não adianta fazer um mês, 2 e parar. É permanente. Então, até o ex-prefeito está por ali, atravessando na faixa. Olha. A participação direta do poder público, seja, né, do representante máximo da cidade, é muito importante. É verdade. Né? Mas não numa linha propagandística. É verdade. Né? Tem que ser uma linha de dizer, eu uso mesmo, é assim mesmo que tem que ser, o meu exemplo tem que ser seguido. Olha aí o típico exemplo de falta de respeito, né? De invasão de a faixa. Situação, invasão de faixa. Mas agora uma pergunta aqui. Naquele lugar, naquela foto anterior, a faixa está mal posicionada também, né? Porque o carro vem numa velocidade que às vezes, se ele parar aqui, vai parar o trânsito lá, né?
ela não teria que estar um pouquinho recuada, uns 5 há metros? situações que é mais conveniente realmente, né? Esse caso talvez seja um deles, né? Existe uma possibilidade, sim, de você recuar a faixa, e isso na engenharia de tráfego chama-se giro retido, né? Você recua, deixa um espaço de uns 7, 8 metros para os veículos se acomodarem, aí você abre o semáforo para o veículo ou fecha para o veículo e abre para o pedestre. Por isso que cada caso precisa ser estudado, né, por especialistas para poder resolver a situação. E com isso você resolve muitas situações de atropelamento, e como esse caso aqui, talvez o motorista não tenha a intenção de invadir a faixa, mas ele não teve outra alternativa. E também tem a outra questão, o motorista, muitas vezes no amarelo, ele tenta ganhar um tempo no amarelo. Aí deu vermelho, já começa a travessia e ele já não tem mais o que fazer. É questão de educação de trânsito e cada um saber qual é a sua hora de parar ou de circular. A propósito do amarelo, acho que convém até comentar. O amarelo não é um prolongamento do tempo verde. Ele é uma antecipação do tempo vermelho. Então, como ele é uma antecipação, ele é um aviso. Pare o seu veículo porque vai fechar. Você tem que respeitar. Tenha ou não tenha veículo atravessando ou pedestre atravessando. É comportamento. Que aí se tornou, na realidade, o amarelo para todos nós se tornou a extensão do verde. Exato. Então isso. você acelera, né? E atrás já vem gente. E a velha desculpa, não, o carro poder bater atrás do meu. Peraí. O outro também tem que aprender, como você, a guardar a distância adequada, né? E aí, bom, aqui está um típico exemplo de todo mundo respeitando a faixa de pedestre no verde. Essa é uma imagem bonita. Não é difícil. E também é importante observar, tanto nessa foto como na anterior, o piso não elevado ao nível da pista para as pessoas com deficiência e pessoas com necessidades, como aquela outra pessoa carregando uma mala de rodinhas, né? E isso daí, nós temos que pensar nessas pessoas também. É verdade. Né? Algumas soluções de faixa de pedestre onde a rua ela fica do tamanho da calçada é perfeito, né? Na altura da calçada. É a lombofaixa, né? A lombofaixa. É a solução mais adequada do ponto de vista do pedestre. Né? E nós temos pouquíssimas aqui. Eu acho que ali perto da Escola Paulista de Medicina tem alguma, né? No pátio do colégio. Pátio do colégio, isso mesmo. No Lago São Bento também. Isso mesmo. Aqui é mais uma foto da nossa temática principal, né? Aqui me chama a atenção a questão ali do extintor do incêndio ali, do incêndio, o hidrante, né? O hidrante, isso chama atenção também com aquela outra tampa de serviço. Um grande problema que as cidades têm é a infraestrutura, que se utiliza muito do espaço da calçada para a instalação dos equipamentos subterrâneos, né? Essa é uma questão bastante difícil, especialmente nas cidades onde a infraestrutura está implantada. Mas há soluções bem avançadas para esse tipo de questão. Aqui foi aquela campanha que a CET fez, se não me engano, ano passado, ou 2012, 2013? 2012. 2012, é verdade. E também parou, né? Parou por ali. Lamentavelmente, né? É a questão que o Humberto colocou. Tem que ter continuidade. Não tem jeito. Aqui é justamente ali a Augusta, né? Antes da foto anterior. Olha aí, ó. Justamente aquele cruzamento crítico ali. Mesmo com cercadinho, mesmo com cercadinho. O pessoal avança. Você vê também que a faixa de pedestres, ela não suporta a demanda de pedestres, principalmente nessas horas de pico, nessa hora do almoço aí, ou saída à tarde. Isso. E aí você tem um congestionamento de pessoas. Eu tenho um comentário do Renato aqui, ele fala que nem motorista e nem pedestre respeita a faixa, e tem muito pedestre que não respeita a passarela também, que aí é outro problema que nós temos. É uma situação que se observa, né? Porque a passarela, na verdade, é a última solução para a travessia, né? Porque se impõe ao pedestre um sacrifício. Escada ou mesmo rampa, sobe, depois tem que descer. Então o que acontece? A pessoa avalia, tem que subir tudo isso, se eu der uma corridinha, resolve. E aí é que ele acaba sendo prejudicado. As soluções de mobilidade, elas devem compatibilizar os interesses. Por exemplo, numa situação dessa,
de uma travessia, você pode elevar um pouco o piso para o automóvel subir um pouco e o pedestre passar por baixo numa situação mais confortável, até com instalação de algum comércio e tal. Porque a altura que você precisa levantar o automóvel para atender a passagem do pedestre é menor do que a exigida para atender o trânsito de veículos. Por exemplo, para a situação do veículo, você precisa ter um vão ali, uma altura livre, de cerca de 4,70 metros. E para o pedestre, 2,50, 2,60 seria suficiente. Então, sabe, é uma avaliação urbanística que tem que ser feita. Você veja, aqui em São Paulo nós temos um problema, não sei se você se lembra ali no final da Avenida da Consolação, perto da Paulista, tinha uma passagem de pedestre inferior, muito bacana, isso eu lembro desde a década de 70, quando inauguraram a Paulista. E era muito em frente ao Cine Belas Artes, né? Passa ali, agora ela será reinaugurada. Será reinaugurada, ainda bem. Ótimo, ainda bem, né? Então, eu passei ali por baixo, era muito bem iluminado, era claro. Às vezes tinha alguém fazendo alguma apresentação de teatro ou alguém tocando música ali. Era bem administrado pela prefeitura. Hoje é um lixo ou está fechada. É verdade. Não é? E hoje também serve, acho que, para pegar o ônibus ali no meio, né? Naquele canteiro central. Assim, Mas é uma coisa horrorosa. Né? Tá. Não sempre foi. Deveria ser ter várias daquelas na Paulista, ao invés de você ficar fazendo aquele monte de faixa de pedestre. Totalmente. Não é? O que você pode usar eventualmente na Paulista é passar pelo metrô, né? Você entra pelo metrô e ele serve também de... Sim. Só que é grande, aí você tem que descer... E o metrô está a cada 900 metros, cada estação, uma da outra. Então também tem esse pormenor. Mas essa seria uma das soluções que vocês acham, então, para melhorar essa fluidez do tráfego de pedestres? O estudo urbanístico conjugado com as necessidades de transporte e de mobilidade, e aí no caso chama o tema da acessibilidade, né? Que é uma questão também que neste ano encerra o prazo para que todas as estruturas públicas e tal estejam acessíveis. Não vai conseguir. Não se pouco tempo, isso. ainda mais para São Paulo. Não é pouco tempo. Nós temos 5.750 municípios, mais ou menos, no Brasil. Se você tiver 50 com seu plano de mobilidade em andamento, é muito. Isso merece um silêncio de 1 minuto, porque é uma lástima, realmente. Lástima. Isso é lei federal de janeiro de 2011, né, desse plano de mobilidade do governo federal. Mas não é assim que se implanta de uma hora para outra, né? É preciso haver incentivos, né? É preciso haver recursos do governo federal que facilitem essas questões, que os municípios tenham a facilidade de desenvolver esses planos de mobilidade e que, não só o plano, mas que consigam implantar esses planos. Então parece que é uma burocracia muito difícil de comunicação do município com o Ministério das Cidades e também dos recursos, que esses recursos vêm da Caixa Econômica Federal e os municípios têm uma grande dificuldade pela burocracia de conseguir esse dinheiro. E é tudo só visando o lado político das coisas e não visando o lado social. Eu até colocaria também que uma parte forte aí, né, de dificuldade está na falta de planejamento e na gestão. Aí é que é o problema da gestão, liberar o recurso e tal, isso é gestão, né? Não é que não houve tempo, são 5 anos que foi dado para fazer as ações de acessibilidade. Não estamos falando da mobilidade, que é mais recente esse foco, mas para a acessibilidade universal foram dados 5 anos para adaptar. É insuficiente? Talvez seja. Por quê? Planejamento e gestão. Agora vou lhes perguntar então, quando é que nós ganhamos o direito a fazer a Copa de 2014 no Brasil? Mas isso é um 2007, tema... né? Não, só para fazer a questão do planejamento. Não se precisa 7 anos para construir um estádio tendo recurso, né? É nessa questão que eu acho que pode ser feito. Quando a iniciativa privada vai fazer alguma coisa, eles têm um prazo para começar e um prazo para terminar. O poder público não consegue ter essa noção de correr atrás desse resultado com o custo devido.
Mas aí que está, também tem o seguinte aspecto, né? O poder público é o contratante. Ele estabelece os prazos, ele deve fiscalizar, ele deve gerenciar. Eu acho que aí é o problema, volto a insistir, desculpa insistir, mas planejamento e gestão. Você contrata e não faz a gestão. Não faz a gestão, vai pagar mais caro. É verdade. Né? O José Inácio falou de planejamento e gestão e é uma grande verdade. Nós vemos aqui em São Paulo que essas faixas de ônibus foram criadas. Tá certo que você mexeu em um dos aspectos aqui da mobilidade do ônibus, né, que chama-se fluidez. Mas nós temos que pensar em dois aspectos importantes também, que aí envolve o pedestre, que é como é que ele chega no ponto, que é a acessibilidade. E quando ele está no ponto, ele precisa ter um local protegido de intempéries, né, coberto com banco, com iluminação, né, que isso é o conforto. E depois, quando ele for adentrar ao ônibus, ele precisa adentrar ao nível do piso da calçada e não ficar subindo 3, 4 degraus para acessar o ônibus. Então você veja, se a cidade ela não está preparada nem para as pessoas deficientes, imagina para os deficientes. Então começa pela calçada. Como é que você quer que as pessoas venham a utilizar o transporte público se esses aspectos não são cuidados? Não é só você melhorar a fluidez, não é só você criar faixas de ônibus, tirar a faixa do automóvel, que ele é imprescindível para a mobilidade da cidade também, mas é preciso repensar toda a cidade, como as pessoas se locomovem, principalmente a pé. É verdade. Vamos ver se tem mais algumas fotos de calçadas ali, que essa temática da calçada, principalmente em São Paulo, que nós temos, cada rua é um tipo de calçada. Se for uma rua que você tem que é uma ladeira, são escadas, não tem calçada, né? Você tem escada, então um cadeirante não consegue realmente andar por ali, fica difícil para todo mundo. Tá certo que tem ladeiras que mas com certeza a pista do automóvel está direitinho. É verdade, com certeza. E o que a gente pode fazer para melhorar o nível das calçadas em São Paulo? Ou nas grandes cidades que tem esse mesmo problema? Em todas as cidades, eu acho que a questão da calçada ela tem que ser mais fiscalizada. Né? Em alguns locais, o Humberto pode desenvolver esse tema aí também com mais propriedade, o poder público deve assumir a execução do serviço, né? Mas acho que tem que haver uma parceria também com o proprietário, o usuário e tal, no sentido de conservar aquilo na situação, né? Colaborar, participar com essa posição. E evidentemente a legislação existe, né? Talvez seja até de muito boa qualidade, certamente o é, mas não se respeita e não se fiscaliza. Quer dizer, tenho a lei, eu não obedeço e nada acontece. Isso é um pouquinho eu diria até de uma corrupçãozinha aí, né? Porque não é, e a corrupção tem o corruptor e o corrupto, né? Tem os dois lados, né? Acho que se eu não respeito a lei, eu estou de alguma forma provocando alguma situação de dano à própria cidade. E compactuando com a própria ineficiência e com a corrupção. De qualquer forma, tudo se leva para lá. Mas é que o Brasil, acho que é um dos únicos países assim, civilizados do mundo que a lei pega ou não pega. Isso não existe em lugar nenhum, né, civilizado, onde como uma lei pega ou não pega, não existe lei pegar ou lei não pegar. Lei foi feita para simplesmente ser cumprida. E se não for adequada, ter que ser revista, mas sempre dentro de um critério de civilidade, né, de harmonia entre as pessoas. Vamos ver aqui. Há estudos para criar punições a esses pedestres que não respeitam faixas e passarelas? O Código já tem dentro do seu corpo um capítulo sobre pedestres e ciclistas. E nesse capítulo se estabelece a penalidade para o pedestre correspondente a 50% daquela de menor pontuação que é atribuída aos motoristas. Quer dizer, basta que se cumpra. A dificuldade é da operacionalização disso. O que nós colocamos é da possibilidade de não se preocupar tanto com a questão da arrecadação, como é que o pedestre vai
ser cadastrado, para pagar. Não, pega um papelzinho, pega alguma coisa e entrega para o motorista, para o pedestre, como uma advertência, para ele poder ir se conscientizando. Quer dizer, primeiro, antes de punir, fazer realmente um trabalho. O próprio código prevê como penalidade a penalidade de advertência. Não é só multa. Você tem advertência, tem suspensão de carteira, tem para o motorista, né? E tem a multa. São vários tipos de penalidade. Uma delas pode ser essa, advertência com campanha. Vai lá. Excelente. Eu tenho uma pergunta aqui do Renato, de novo, um internauta nosso, e ele quer saber o que acham da realização de bafômetros em ciclistas em blitz policiais. Interessante pergunta. O ciclista, ele quando montado na sua bicicleta, ele é equiparado ao motorista do veículo automotor, como se ele fosse um motociclista. Então, eu vejo que é uma pergunta bastante pertinente e realmente ele embriagado pode causar um acidente de trânsito, muitas vezes que vá prejudicar um motorista de automóvel e o pior, um pedestre. Ou ele mesmo, né? Ou ele mesmo. Situação. Se colocar em situação de risco, toda pessoa que bebe e dirige se coloca em situação de risco. Eu estou falando, bebe e dirige, vírgula, bebe e caminha também. Porque o pedestre embriagado é um problema. Não vamos fazer, talvez, o bafômetro para pedestre, mas... Aí não tem como, né? Sabe, aí já... Haja bafômetro. É verdade. Haja bafômetro. Olha só, nós temos 5 minutos finais do programa e eu queria repartir esses 5 minutos entre vocês dois para deixar a mensagem final para os nossos internautas de como melhorar a vida em sociedade, principalmente para o lado do mais frágil, que aí eu aproveito para dizer que em alguns países o pedestre é realmente muito respeitado. Então a pessoa, o cidadão, em primeiro lugar. Então seja um país, por exemplo, os Estados Unidos, onde os carros são a maioria lá, eles respeitam, a faixa de pedestre é sagrada. É como um ambiente meio que religioso aquilo ali, né? Quer dizer, você pare sempre na faixa. O pedestre tem sempre a preferência, a bicicleta também tem a preferência, porque em outros países mais civilizados e com sociedades mais dignas de respeito ao próximo. Na Europa se vê muito isso, né, em geral. Quando a sociedade atinge um grau de civilidade de mais racionalidade, de uso adequado do seu espaço, a situação fica melhor, né, Humberto? Acho que Verdade. quando você trabalha a educação, tem cultura, você quer mostrar-se bem, mostrar que está presente ali, respeitando as pessoas, isso aí muda completamente o cenário de tudo. E eu gostaria de dizer aqui aos internautas o seguinte, já que ainda nós não temos a cartilha do trânsito nas escolas secundárias, né, que divulguem essa conversa nossa, que busquem multiplicar para que todos se conscientizem de que o pedestre é a parte mais frágil, ele precisa ser respeitado, ele deve ser respeitado, porque o nosso internauta, além de motorista, motociclista, ele também é pedestre. Todos nós somos pedestres. Ele acorda pedestre. Acorda pedestre, com certeza. E eventualmente morre pedestre. É verdade. Morre pedestre. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, para dirigir, para ser motorista ou motociclista, é preciso fazer um exame, ter um treinamento, etc. Isso configura uma situação de privilégio da pessoa. Não é uma coisa que você recebeu naturalmente. Quanto andar é um dom natural, é uma possibilidade muito pessoal e independe de qualquer habilitação. Como você tem que ter uma habilitação, você tem que entender que isso é um privilégio. E por isso, para preservar esse privilégio, você tem que usá-lo bem. Muito bem colocado. Então nós tivemos um bate-papo agradável aqui no programa de hoje com os representantes da Abrasp, que é a Associação Brasileira dos Pedestres. O site da Abrasp é pedestre.org.br. pedestresp.org. pedestresp.org.br. .org.br. Excelente. Depois nós vamos colocar também
disponível no nosso site, que é o www.sobnovadireção.com. E agradeço a participação do Dr. José Ignácio de Almeida aqui, presidente da Abrasp, e do Humberto Pulim, o vice-presidente. Prazer em recebê-los. Muito obrigado. Nós agradecemos a oportunidade. Excelente. Até a semana que vem, então. Boa tarde para todo mundo.